Queridos irmãos, construindo uma vida de vitória. A vida de vitória, ela é construída, e é construída diariamente. É construída dia a dia. Não é algo que acontece num só momento. Não, existe uma construção. Se você quer ter uma vida de vitória, e vida de vitória, para muitos pensam, olha, vida de vitória é não ter lutas, é não ter problemas. Não, enquanto você ser humano, enquanto você viver neste planeta aqui, você vai ter lutas, você vai ter dias de felicidade, de muita alegria, mas também haverá dias de choro. Haverá dias em que você vai se sentir cansado. Haverá dias que você vai se sentir desanimado, porque faz parte da vida, não tem como fugir, não tem como escapar disto. Agora, a vitória está relacionada àquela esperança que está impregnada dentro de nós. Naquela certeza, aquela convicção de que a qualquer momento Deus vai agir. Aquela convicção de a qualquer momento Deus vai nos tirar daquela situação e nos colocar num outro ponto, num outro lugar de glória. Aquele momento, aquela certeza, aquela convicção de que aquele momento de tribulação, de luta vai passar. E que Deus vai cada dia nos fortalecer. É construído esta vida de vitória. Agora, eu acredito que a vontade de Deus para nós é de nos abençoar, é de fazer de nós mais que vencedores. Sabe o que é mais, que significa mais que vencedores que a Bíblia diz? É que tem lutas, tem guerras, tem batalhas que você nem vai precisar lutar, Deus já venceu por você. Quando Paulo disse é mais que vencedor, é algo que Deus está agindo em prol. Você acha que você não vai conseguir, mas não é na tua força, é na força de Deus, mais que vencedor. Mas para que isso ocorra, é necessário seguir os seguintes conselhos, os seguintes exemplos que podemos observar em pessoas na Bíblia, que tiveram contato com Jesus, que estiveram ali junto com Jesus e puderam vivenciar isso, e traz para nós hoje lições preciosas que estão implícitas no Evangelho. Por exemplo, o primeiro é aproveitar cada oportunidade para aprender de Deus. Construímos uma vida de vitória, aproveitando cada oportunidade para aprender de Deus. As oportunidades, irmãos, são algo que só pode vir uma vez, e quando ela vem é preciso agarrá-la. Tem algo que eu desde de criança, ou desde de jovenzinho, eu tenho comigo, é que nenhum culto é igual ao outro. Todo culto é algo diferente. Se eu perder um culto, igual aquele culto jamais eu vou ter. Aquele é o dia especial, algo que desde jovem eu sempre tive isso em mente. Então, por isso que existem oportunidades que Deus nos dá, e são oportunidades para aprendermos dele, sermos ministrados. Eu coloquei aqui num contexto de culto. Por exemplo, hoje é um dia em que você tem a oportunidade de ouvir Deus, e quem sabe Deus já falou com você hoje através das canções ministradas, através das orações aqui feitas. Quem sabe hoje Deus já falou com você na sua devocional, ou quem sabe vindo a caminho para a igreja, Deus ministrou algo ao teu coração. São oportunidades que Deus nos dá para aprendermos dele, de ouvir seus conselhos, de sentir a presença dele, de cultuá-lo, de se sentir amado por ele. Por isso você tem esta oportunidade hoje de aprender de Deus. Por exemplo, em Lucas capítulo 10, versículo 39, tem ali um exemplo da qual nós devemos seguir para construirmos uma vida de vitória. Por exemplo, a Bíblia diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Ela estava ali aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. E a postura desta mulher foi questionada pela própria irmã, dizendo: olha, eu estou aqui trabalhando e você está aos pés de Jesus aprendendo. E o Jesus disse: olha, ela está com a melhor parte, porque ela está aprendendo de mim. Ela está ouvindo os meus ensinamentos.
A verdade, irmãos, é que muitos de nós não aproveitamos estas oportunidades de estar com Jesus, de aprender com Ele e conhecer a Deus e saber também o quanto somos importantes para Ele. Por que nós da equipe pastoral estamos empenhados em levar para os irmãos não só conhecimento, porque Deus não é conhecimento, não é essa coisa literária ou essa coisa catedrática, não é só essa teoria, agora Deus é vivência. Mas por que nós estamos preocupados em levar para os irmãos, em levar para todos esta escola bíblica, para que o povo aprenda da Bíblia? Para que as pessoas possam aprender mais de Deus, aprender mais dele, aprender a ter rumos, aprender a ter caminho, aprender a lidar na vida. Por isso que estamos aí, a equipe pastoral empenhada nessa questão da Unibim, pelo simples fato que queremos dar a real oportunidade para que todos possam aprender de Deus, aprender dele. Maria escolheu a boa parte, que é assentar-se aos pés de Jesus e aprender dele, aprender dos ensinamentos dele. Por isso, aproveite hoje a oportunidade que Deus lhe dá de aprender dele. E sabe uma outra forma também como você pode aprender dele, não só vindo aos cultos, ouvindo uma boa mensagem, lendo um bom livro, ou fazendo parte da nossa Unibim, ou aprendendo, ou ouvindo uma mensagem, ou indo a vários seminários. Não só desta maneira você pode aprender a Jesus lendo a sua própria Bíblia. Por exemplo, tem ali um assunto, vai lá e fala assim, como é que Jesus vê isto? Como é que Jesus vê a questão do perdão? Como é que Jesus vê a questão da homossexualidade? Como é que Jesus vê a questão do casamento? Como é que Jesus vê a questão do amor ao próximo? Como é que Jesus vê a questão de salvação? Como é que Jesus vê como ter uma vida bem-sucedida? Vai lá nos evangelhos, lá está tudo. Está tudo escrito lá. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 7, porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Está lá, a vontade de Deus para a sua vida é isso. Os ensinamentos de Deus é aproveitar cada oportunidade para aprender de Deus, para aprender dele. Isso por um fato muito importante que eu quero dizer para você, que está na Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 em diante. Paulo deixou bem claro para a igreja, de que haverá um tempo em que Deus enviaria o espírito do erro, para saber quem está com ele e quem não está. Por isso, quem não ter conhecimento de Deus, quem não aprendeu de Deus, vai cair neste espírito do erro, de engano, de algo que vem para enganar, de algo que vem para ludibriar o coração, para um caminho errado, para um pensamento errado, por uma filosofia de vida errada, por sentimentos errados. Mas aquele que estiver permanecendo na palavra de Deus, como o discípulo João escreveu lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 em diante, que esse é vencedor. Esse é vencedor. Então, por isso que construir uma vida de vitória tem a ver com aproveitar cada oportunidade que tem de aprender de Deus, irmãos. Aproveite cada instante, cada oportunidade, cada momento da sua vida para aprender de Deus, como esta mulher fez, estando ali aos pés de Jesus, ouvindo dos seus ensinamentos, guardando no coração todas aquelas boas palavras que Jesus tinha, e essa palavra Jesus tem para você dia a dia. Você constrói uma vida de vitória, aproveitando cada oportunidade para aprender de Deus. O segundo conselho é ter iniciativa para tomar posse da bênção de Deus. Deus tem bênção para nós, cada dia, cada instante. Agora é preciso tomar posse. Além de aproveitar a oportunidade de aprender, é preciso ter iniciativa. E aqui iniciativa para viabilizar esse agir de Deus, para viabilizar essa ação de Deus na sua vida. E agora nesse texto nós vamos ver
aonde a boa iniciativa nos leva. Esse texto fala de 4 rapazes, 4 homens que tiveram uma boa iniciativa. E diante dessa iniciativa puderam ver, vivenciar, enxergar, ver o milagre de Deus. Em Marcos capítulo 2, versículo 3 a 5, diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E o texto diz que aquele rapaz, aquele jovem, pegou aquela maca e foi embora. Mas aqui diz que Jesus ele estava pregando numa casa, era uma casa. Era uma casa, um lugar, não cabia muita gente, mas tinha uma multidão lá. Imagina Jesus numa sala. Jesus está ali, dando os seus ensinamentos, pessoas ouvindo os seus ensinamentos, e de repente começa a cair, né? Os camaradas invadem a casa do dono da casa, ela imagina, né? E de repente começa a cair aquelas argilas, e ele olha para cima e de repente tem um buraco no teto e vem descendo aquela maca. A iniciativa que aqueles rapazes tiveram, veja o esforço que eles tiveram de levantar aquela maca, de descer pelo eirado, pelo telhado até Jesus, e Jesus ficou admirado, ficou surpreendido com aquilo. Eles surpreenderam Deus com aquilo. Aquela coisa que surpreendeu, vendo-lhes a fé, disse Marcos, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: olha, vai, levanta, perdoados estão os teus pecados, levanta e anda, vai embora, você está curado. Aqueles 4 rapazes vivenciaram, viram esse milagre, praticando o bem a uma pessoa. Repare que os amigos dos paralíticos não tinham como chegar até Jesus, então eles tiveram essa iniciativa de conduzi-los até o telhado para que chegasse até Jesus. O agir de Deus vem através da iniciativa, vem através da nossa iniciativa. E aqui eu quero enfatizar: quais iniciativas eu e você nós podemos ter? Qual esforço nós podemos ter, como eu posso colocar desta forma? Qual disciplina nós podemos ter como iniciativa? Primeiro, iniciativa da oração. Devemos orar e crer naquilo que oramos, naquilo que pedimos a Deus, chegar-se perante Deus, crendo que aquilo que nós estamos pedindo, Deus de fato está ouvindo. E que Deus de fato vai responder, e que segundo a soberana vontade dEle, Ele vai atender. Por isso devemos orar, e a Bíblia está recheada sobre esta ordem, recheada sobre este conselho, recheada de exemplos, recheadas de ensinamentos, recheadas de conselhos que diz para levarmos a Deus acerca da oração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. O próprio Jesus disse: bata, bata, peça, e vós recebereis, você vai receber. Devemos orar, orações específicas. Ter essa iniciativa de especificar a Deus o nosso anseio, de especificar a Deus a nossa ansiedade, de especificar a Deus o pedido a qual nós queremos, de especificar a Deus, a dar nomes àquilo que a gente quer, aquilo que a gente requer, a iniciativa da oração. A iniciativa da oração, que significa também a mente conectada, aonde você mesmo fazendo o seu trabalho, fazendo as suas obrigações, mesmo assim você mantém a sua mente viajando em Deus, conectada em Deus, vivenciando Deus cada momento. Isso que Paulo disse, orar sem cessar, é manter a mente conectada em Deus. E também a questão da adoração, a iniciativa da oração nisto. A iniciativa também de praticar o bem, que é estender a mão a quem precisa, ouvir a quem precisa ser ouvido.
A iniciativa também da bondade, que é de enxergar o ser humano, que é algo que hoje, no mundo de hoje, nas circunstâncias que estamos vivendo hoje, está difícil enxergar o ser humano. Vocês estão vendo aí o índice alto de feminicídio que está acontecendo. O índice alto de violência que estamos vendo, por quê? Porque não se enxerga mais o ser humano. O ser humano é só um ser mecânico, é só uma paisagem, mas não é algo mais significativo. Agora, quando nós praticamos a iniciativa da bondade, de enxergar o ser humano, então nós estamos construindo uma vida de vitória. Isso é iniciativa, Deus se agrada disso. Enfim, são meios de experimentar o agir de Deus. Todas as pessoas que foram abençoadas foram pessoas que tiveram iniciativa. Elas foram até Jesus e receberam a sua bênção. Deus jamais vai negar uma bênção para aqueles que têm iniciativa de humildemente chegar aos pés dele. Em terceiro lugar, é não se render aos obstáculos. Nós construímos uma vida de vitória aprendendo de Deus. Construímos uma vida de vitória tendo iniciativas. E também nós construímos uma vida de vitória não se rendendo aos obstáculos. Sempre haverá dificuldades, irmãos, como eu já disse aqui. Sempre haverá dificuldade, pois o caminho para experimentar o agir de Deus, o caminho da vitória, não é também um caminho fácil. Irá exigir de mim e de você uma postura de perseverança. De perseverar, de dar ouvidos a quem nós devemos dar ouvidos, de caminhar no rumo de quem nós devemos nos rumar, a pessoa certa, o lugar certo. Um exemplo claro desta verdade está em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 48 e versículo 52. Um fato bastante conhecido de todos nós, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Aqueles cegos, mesmo sendo estimulados a desistirem, eles perseveravam e Jesus o curou. Mesmo dizendo: olha, fica quieto, pare, vocês estão perturbando o mestre, vocês estão fazendo um escândalo aqui, pare com isso. Mas eles perseveravam. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aquele cego não enxergavam, apenas estavam ouvindo os passos, a multidão. Alguém disse: olha, é Jesus o Nazareno que está aqui. Eles então, olha, ele vai passar, não vai enxergar nós não vamos vivenciar esse milagre. Eles insistiram, e pessoas dizendo: olha, ficam quietos, pare com isso. Mas eles superaram aquele obstáculo. Irmãos, muitos se levantam para impedi-lo de experimentar o agir de Deus. Muitos se levantam para impedir esse agir de Deus em sua vida. Muitos são os obstáculos que se levantam. Às vezes você até quer. Você até quer receber Jesus na sua vida. Você até quer levar uma vida da maneira certa, da maneira correta, mas sempre vem aquelas vozes: vai falar, para quê? Sempre vem aquele estímulo contrário. Para que você vai fazer isso? Para que você vai receber Jesus na sua vida? Para que você vai você vai pedir perdão? Por que você vai se consertar? Por que você vai retomar de novo a sua família? Você é bobo, você é boba. Ninguém tem sangue de barata. Aí tem aqueles conselhos, sabe? Você vai perdoar para quê? Vai ter sangue de barata? Aí outros conselhos, você ter o sangue do demônio, para odiar.
Esses conselhos que afastam completamente são obstáculos para que você venha vivenciar o amor de Deus. São obstáculos para que você venha vivenciar aquilo que Deus tem de melhor. Agora, quando você não se rende a esses obstáculos, quando você não se rende a isso e de fato mergulha, e de fato se entrega a Jesus, e de fato faz aquilo que Jesus lhe ensinou a fazer, e de fato faz aquilo que através da sua iniciativa você buscou, e Deus se revelou a você. Então você vence aquela barreira, você vence aquele obstáculo, então você experimenta o melhor de Deus. Esses obstáculos, muitos desses obstáculos vão se levantar para que você não venha vivenciar. Muitas vozes vão surgir para que você venha desistir. A voz do desânimo, a voz da incredulidade, são obstáculos, mas você deve superar, não deve dar ouvido e deve continuar clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele vai te ouvir. Pode ser através dos barulhos que for, Ele vai te ouvir. Ele lhe ouvirá. Mesmo que tudo possa cooperar para que não aconteça, mas são obstáculos e você vai superar. Persevere, não desiste, busque incansavelmente, pois Deus tem bênção para você. Busque incansavelmente, pois Deus tem bênção. Faça como Jeremias, e importuna a Deus em oração. Até o ponto que Deus chegou para Jeremias e falou: Jeremias, para de clamar, rapaz. Fica quietinho. Chega, Jeremias. Importuna a Deus. E Ele vai lhe atender. Ele vai derramar bênção sobre a sua vida. O quarto, construir uma vida de vitória. Em quarto lugar, o quarto conselho é fazer reparos na vida. Para experimentar o agir de Deus, é preciso fazer reparos na vida. Reparos são mudanças na maneira de pensar, na maneira de se comportar, na maneira de agir em certas circunstâncias. Fazer reparos na vida, como um homem que, ao saber que Jesus iria passar em sua cidade, que ao saber que Jesus o Nazareno estava ali, também se esforçou, também como aqueles cegos, mas agora de maneira diferente. Ele superou os obstáculos que estavam à sua frente, se encontrou com Jesus, Jesus o convidou até a sua casa. Ele ouviu palavras de Jesus e ele tomou uma decisão muito importante, que foi fazer reparos na vida. Em Lucas 19, versículo 8 a 10, diz assim: Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu teve um encontro com Jesus, e voluntariamente, ele decidiu fazer reparos. Ele tem um papo com Jesus, uma conversa com Jesus. E depois disso a Bíblia diz que ele se levanta. E como se um arrependimento batesse no coração dele, uma conversão acontecesse. Zaqueu, então, além de dizer a Jesus as coisas que Jesus havia dito, ele então resolve, diz: Senhor, olha, se alguma coisa eu prejudiquei alguém, eu vou restituir. Eu vou resolver. Não vou deixar para trás, eu vou resolver. Ele tem essa iniciativa. E Jesus então vê que houve de fato salvação no coração deste homem. Construir uma vida de vitórias tem a ver em fazer reparos. O agir de Deus se concretiza quando decidimos fazer reparos. Por exemplo, perdoar ressentimentos. Perdoar pessoas que nos ofenderam, pessoas que nos fizeram mal, perdoar pessoas que nos machucaram, perdoar pessoas que nos maltrataram, pessoas que nos desprezaram, pessoas que merecem o nosso desprezo, que merecem a nossa vingança, mas ao invés disso a gente perdoa. Isso é fazer reparos. Fazer reparos também é liberar perdão, é pedir perdão, reconhecer o erro.
e pedir perdão. Fazer reparos na vida é deixar a vida de pecado e se submetendo a um tratamento de Deus, de não só confessar a Deus o seu pecado, de não só expressar a Deus o seu pecado, que vai lhe trazer alívio, mas também tratá-lo, resolvê-lo, não jogar para debaixo do tapete, ou dizer, olha, vamos esquecer, vamos pôr uma pedra em cima. Não, é tratar, é cuidar. Não vai ser fácil, mas é fazer reparos. É assim que se constrói uma vida de vitória. Se você quer experimentar o agir de Deus, tem que estar disposto a fazer reparos na vida. Tem que estar disposto. E por fim, o quinto conselho é cooperar para a ação divina. Cooperar para a ação divina, isso mesmo. Cooperar com Deus nada mais é que o uso da fé. Deus está pronto a abençoar. Deus está pronto a nos dar uma vida de vitória, mas é preciso cooperar com a ação divina, com o uso da fé. Quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele tem todo o poder, assim diz o escritor de Hebreus. A falta de fé impede o agir de Deus. Em Mateus capítulo 13, versículos 57 a 58, a Bíblia diz assim, olha lá como é uma barreira. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aonde Jesus passava, ele fazia milagres. Aonde Jesus passava, a transformação acontecia, milagres aconteciam. Mas na cidade dele, a qual ele foi, o povo o desprezou. E por causa da incredulidade, a Bíblia diz, não fez ali muitos milagres. Porque a falta de fé impediu o agir de Deus. Não tem como se achegar a Deus. Se você crer que Deus, se você de fato crer que Deus existe, você tem que ter certeza. Olha, eu tenho um galardão, eu tenho uma herança em Deus, eu tenho vitória em Deus, eu tenho um lugar seguro em Deus, eu tenho salvação em Deus, eu tenho saída em Deus. Eu tenho consolo em Deus, eu tenho paz em Deus. É essa certeza de que mesmo passando por circunstâncias difíceis, mesmo passando por momentos difíceis, é ter essa certeza, essa convicção, Deus proverá uma saída. Deus proverá. Não temos nenhum recurso, nenhuma força, mas Deus tem toda a força e tem todo o recurso. O poder dele. É preciso fé para vivenciar o milagre de Deus. Use da fé nesse dia e Jesus vai te libertar. Jesus vai te curar. Você vai vivenciar o maior feito de sua vida. Use do poder da fé para romper todas as barreiras que impedem o agir de Deus. Construímos uma vida de vitória. É assim que construímos uma vida de vitória. Seguindo esses conselhos, esses exemplos. Quem aprende de Deus sabe discernir o momento. Quem aprende de Deus sabe discernir o momento. Sabe que Deus está no controle de tudo. Por exemplo, orou, pediu, não deu certo. Que bom, Senhor, que não deu certo. Orou, pediu, deu certo. Que bom, Senhor, que deu certo. Porque Deus tem o controle. Ele sabe tudo. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para nós. Isto é fé, caminhar. Quem aprende de Deus sabe discernir o momento. Quem tem iniciativa vivencia experiências maravilhosas. Quem é perseverante se fortalece e torna-se mais forte. Quem faz reparo tem a consciência livre de qualquer peso desnecessário da culpa. Quem coopera para a ação divina vai ver o sobrenatural de Deus agindo ao seu favor. E é assim que construímos uma vida de vitória, diariamente. Diariamente. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe. Feche teus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós sabemos, Senhor, caminhar contigo é caminhar em novidade de vida. É a cada dia ter certeza, Senhor, que sempre haverá algo novo que o Senhor vai fazer. E construímos uma vida de vitória, Senhor, abrindo o nosso coração para aprender de Ti, Pai.
tendo iniciativa, Senhor, de pela oração tomar posse dos recursos celestiais que o Senhor tem. Cada irmão e irmã que aqui está nessa tarde de esperança, que o Senhor Deus tenha ministrado em cada coração, seguindo esses exemplos, possam vivenciar o melhor, pois vem algo novo por aí. Teu poder, os sonhos realizados, assim nós cremos. Amém. Missionária Central de Maringá.